na minha opinião, é muito ruim que ela não aconteça. Como eu disse, se um assunto não houve mudanças durante 2 ou 3 semanas já de adiamento, não quer dizer que ele vai ter daqui a mais 2 semanas. Nós só vamos diminuir o tempo para que o governo possa se organizar com relação às pautas que virão, às necessidades que precisarão, né? Nós somos um ano de eleição, é importante, por mais esforço que a gente tenha, nós esse ano teremos 2 31 de dezembro. Nós teremos um 31 de dezembro em junho e nós temos um 31 de dezembro em dezembro. Então, a minha preocupação é que, por falta de iniciativa, de reuniões e de tentativas de acordos, essas matérias não sejam encaminhadas, que os vetos não sejam apreciados, tanto da LDO, quanto do orçamento, quanto de todos os outros projetos. Nós já tivemos 2 adiamentos. Esse terceiro, qual é a garantia que fica aqui no quarto, a partir do dia 6 de maio, nós não teremos. Essa foi o final da reunião, com um apoio quase que unânime, 2 ou 3 partidos é que preferiam, por questões diversas, não votar hoje. E agora nós vamos definir isso na reunião, para saber se teve algum andamento na conversa do líder do governo na Câmara, com o presidente Pacheco, com o ministro Rui Costa, para definir essa situação. O que nós acertamos lá na Câmara, por maioria dos líderes, é que a Câmara estava pronta para votar os vetos. Lógico que nós iríamos começar a discutir o mérito das matérias que não sejam afeitas à LDO nem ao orçamento, todos os outros vetos, e nem sequer entramos nesses assuntos para ter uma ideia de mérito sobre esses vetos. Falamos com o presidente Pacheco, que ficou de reunir com os líderes de governo no Congresso, e nos dá uma posição. Eu estou chegando agora para outra reunião aqui na presidência com os líderes. Eu penso que já houve tempo suficiente para que as bancadas maturem sobre os vetos e que se tive também a oportunidade de se discutir o governo e os partidos com relação ao mérito dos vetos. E se determinados assuntos não mudaram ou não mudarão, é melhor que nós resolvamos logo, para que o governo depois, com outras situações, não fique apertado no seu calendário de votações ou de projetos que possam tramitar na casa. Eles me comunicaram agora que às 17h30 vão estar entregando aqui na Câmara, eu não sei se também no Senado, mas regimentalmente e constitucionalmente pela Câmara, agora às 17h30 os projetos de lei complementar. Então esse assunto nós reuniremos, olharemos quais são os projetos de origem do Parlamento que também tratam sobre essas complementações, regulamentações. Não ainda. Nós ainda nem discutimos se vão ser 2 relatores. Tem deputados pedindo para que se criem ali 2 núcleos sem ser comissão especial, como se fossem 2 grupos de trabalho, para dar oportunidade a mais parlamentares de participar dessa discussão como relatores, porque são os detalhes, o pente fino, onde vão se definir muitas situações que a PEC deixou para a lei complementar. Não está definido, eu não tenho ainda a decisão sobre isso, vou conversar, ver qual é o melhor caminho, conversar com os líderes dos partidos e chamar, né, num calendário de trás para frente, ou seja, quais são as datas em que nós podemos montar as audiências, as conversas, as reuniões, a oitiva de todos os interessados, tanto das partes institucionais, estados, municípios, como da sociedade civil organizada, o setor produtivo, quem gera emprego, dos mini, micro, médios e grandes produtores desse país, porque aí estará a discussão de todo um processo que durará, eu acho que pelo menos mais uns 30, 40 anos. A princípio, eu não tive ainda reunião com os parlamentares e com os líderes para discutir, mas a nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias isso possa estar no plenário da Câmara, ou seja, antes do final do recesso do primeiro semestre. Se não houver as condições políticas, a gente vai vendo com o tempo. Agora, as matérias, tanto na Câmara quanto no Senado, só se resolvem definitivamente quando você, além de dar um amplo debate e uma discussão muito minuciosa dessa matéria, você constrói consensos e põe a matéria no plenário. Aí sim você tem a oportunidade de saber e passar um recado claro de que nós não podemos, depois de um esforço que as 2 casas fizeram para votar a PEC da Previdência, nós deixarmos essa legislação sem uma regulamentação. Não, eu acho que a opinião do presidente é importante, a gente respeita, mas nós temos uma quantidade
absurda de deputados competentes que também desejam relatar essas matérias. O deputado Aguinaldo Ribeiro tem sempre e terá a nossa eterna gratidão, é um companheiro de partido muito conceituado e competente, mas ele já relatou a PEC da tributária. Essas regulamentações necessariamente não tem que ter o mesmo relator. Nós temos aqui deputados da frente do empreendedorismo, nós temos deputados tributaristas, nós temos deputados advogados, nós temos deputados e deputadas com a capacidade, por isso que há a possibilidade ainda de se formar dois grupos com uma quantidade reduzida, mas dois grupos de trabalho para cada um cuidar das agendas e das discussões dos dois temas.